Já queria começar com essa alegria, né, que o Michel acaba transmitindo pra gente, mas infelizmente a gente vai começar com um caso muito triste, repercutindo a história dos venezuelanos, gente, que foram abandonados, abandonados ali na rodoviária de Vitória. São imagens que doem o nosso coração. Já vamos chamar a Suelen Araújo, que ela vai trazer mais informações pra gente, vai dizer, né, se as pessoas ainda estão ali, porque a gente vê, eu vi bebê, eu vi idosos, mãe amamentando, é muito triste, né, Suelen? Meu Deus, até a Suelen tá chorando, emocionada, de partir o nosso coração. É inaceitável isso, né, Suelen? Roberto, boa tarde pra você, desculpa. Boa tarde pro pessoal de casa, é inaceitável, assim, como você disse, são idosos, tem pessoas aqui com problema de saúde, a gente vê muita criança, e aí eu conversei com o Rubem, ele que é como se fosse o representante aqui dessas pessoas, né? A gente tá falando de ser humano. O Rubem, ele não fala português, Roberta, mas ele me contou que ele e outros venezuelanos chegaram aqui no Brasil no finalzinho de 2020, 2021, entraram primeiro para Roraima e começaram a percorrer vários estados do Brasil, até que chegaram na Bahia. Em Teixeira de Freitas, município do sul do estado da Bahia, eles ficaram durante algum tempo, só que segundo o Rubem, a prefeitura colocou o Rubem, todas essas crianças, essas mulheres, essas pessoas dentro de um ônibus. E esse ônibus veio para o Espírito Santo, parou aqui em Vitória nessa madrugada. E o Rubem, junto com todas essas pessoas que estão aqui, eles desceram e não tem mais para onde ir. É uma situação muito difícil, muito complicada. É impossível, né, você não ser tocado por esse tipo de situação, porque a gente está falando de pessoas, de crianças, tem bebês recém-nascidos aqui. O que o Rubem está pedindo é a solidariedade das pessoas. O que eu vi também durante esse tempo, né, desde que nós chegamos aqui, Roberta, é que várias pessoas viram essa história, seja na televisão, nas redes sociais, viram tudo isso, essas pessoas se comoveram e todos os venezuelanos que estão aqui, eles ganharam algum tipo de doação. A gente tem aqui também representante da Prefeitura de Vitória. Nesse momento a gente consegue perceber que são pessoas que estão com coletes, estão uniformizadas da abordagem social, para também conversar com cada um e tentar descobrir o que vai ser feito, né? A gente também não sabe até agora. Desde quando essa história ela foi noticiada, repercutida, muita gente tem se perguntado sobre a Prefeitura de Teixeira de Freitas, se tem uma resposta, se tem uma justificativa para algo que parece, no mínimo, desumano. Bom, a gente tem uma entrevista, né? A Prefeitura de Teixeira de Freitas se pronunciou, tem uma entrevista com o secretário de Assistência Social do município. A gente vai ouvir agora com uma resposta, né? Porque foi esse questionamento. O que aconteceu para que a Prefeitura trouxesse cerca de 25 pessoas do estado da Bahia e colocasse aqui, nesse terreno que a gente está mostrando agora, sem nenhuma estrutura, descoberto. Está falando de adultos e de pelo menos 13 crianças, Roberto, incluindo aí um recém-nascido de apenas 8 meses. Então a Prefeitura já se manifestou, tem aí essa resposta do secretário, dando ali a versão do estado da Bahia, da Prefeitura, né, de Teixeira de Freitas, sobre o que aconteceu. A gente vai conferir agora. A Prefeitura, na verdade, tomou conhecimento de que eles haviam sido desembarcados aqui em Teixeira de Freitas, vindos do município de Jequié, no dia 12, sexta-feira, e ao encontrá-los, a Secretaria de Assistência Social imediatamente providenciou um abrigo provisório aqui em Teixeira de Freitas, na escola, mais precisamente na Escola Infantil Tarsilo do Amaral, aonde nessa escola, visto que nós não temos abrigo em nossa cidade, nós não temos estrutura, nós não temos território indígena, nós não temos políticas de povos indígenas, porque nós não temos indígenas em nosso território. Então nós acolhemos eles na Escola Tarsilo do Amaral, ofertamos alimentação, ofertamos serviços médicos, ofertamos doações, juntamente com a comunidade de Teixeira de Freitas. Eles foram bem acolhidos, foram feitas campanhas em nossa cidade. Então dignidade a esse povo não faltou em nossa cidade. Porém, vale destacar que eles são adultos, são livres, têm direito de ir e vir. E ao identificar que em nossa cidade eles não teriam as condições para viver, eles foram facultados a eles para onde eles quiserem ir.
e eles têm direito de vir. A nossa cidade mais uma vez ofertou para eles o que eles queriam, que foi o transporte, e para a cidade que eles escolheram. E eles não foram jogados, eles desembarcaram como pessoas adultas que são, e assim como em Teixeira de Freitas. Eu acho que cabe ao município, à comunidade onde eles passarem, fazer como Teixeira de Freitas fez, acolher com amor. Tá aí essa versão. Eu já tinha ouvido essa fala antes e perguntei ao Rubem se isso procedia. Ele disse que não, que a história não tinha sido bem assim não. Ele me contou que a prefeitura de Teixeira de Freitas, um representante ali da prefeitura, que ele não se recorda muito bem o nome, disse que o ideal seria uma cidade maior. Então, a prefeitura, por conta própria, sem consultar os venezuelanos nessa tribo indígena, a prefeitura decidiu colocar 25 pessoas, crianças, dentro desse ônibus, fazer todo o trajeto, porque não é perto, e nessa madrugada essas pessoas foram deixadas ou abandonadas aqui. Essa senhora que a gente está conversando aqui, a Kátia, ela mora exatamente em frente à rodoviária e ela me contou que viu essa movimentação, a chegada, né, o desembarque dessas crianças, desses adultos, desses idosos aqui no local. Isso acabou chamando a atenção e a senhora meio que sem entender o que estava acontecendo, né? É, porque eu acordei de manhã e de madrugada, né? E abri a janela. Eu vi uma zoada, muita zoada de criança. Aí eu abri a janela, olhei para a rodoviária e ele estava justamente onde que estavam os taxistas. Eu falei assim, deve ser um pessoal de fora que chegou. Aí eu acordei hoje e deparei com essa cena aqui. É uma cena muito triste. Como eu falo, né, o amor do próximo se acabou, né? E olhando essa situação assim, eu vi que o ser humano não é nada, né? Revolta e corta o coração. Isso, né? Corta o coração e foram jogados como lixo, né? Agora vamos ver o que a nossa autoridade de Vitória e Espírito Santo vai fazer com eles, ou vai fazer a mesma coisa que Teixeira fez também, né? Dona Kátia, obrigada. Roberta, tá todo mundo muito revoltado, né, com a situação. Claro que a Prefeitura de Vitória já enviou aqui pelo menos 2 representantes. As pessoas estão desde cedo conversando com os venezuelanos, com os nossos amigos, irmãos, né, venezuelanos, para tentar ali tomar a providência mais adequada, necessária. A gente não tem desse posicionamento do que vai ser feito, mas enquanto isso as pessoas continuam aqui. Eu perguntei sobre esses colchões e o Rubem, ele me disse que esses colchões foram dados pela Prefeitura de Teixeira de Freitas. Essa estrutura que você está vendo que não existe, a Prefeitura deixou aqui de Teixeira de Freitas. Essas pessoas, acho que abandonada é a palavra que mais se adequa a essa situação, e a gente vai ficar por aqui, Roberta. São pelo menos 13 crianças e é uma situação que eu confesso, eu peço até desculpa pela emoção, nunca tinha visto algo parecido na minha vida. Assim, você chegar a se deparar com pessoas, seres humanos jogados, crianças ingênuas, correndo, sem parecer não, né? São crianças que realmente não estão entendendo o que de fato está acontecendo, a gravidade da situação, mas mesmo assim estão tentando aqui de um jeito ou de outro se divertir. A gente precisa falar também dessa solidariedade. Eu vi pelo menos 5 veículos aqui com pessoas fazendo algum tipo de doação, tem água, tem comida, tem fralda, porque a gente está falando de crianças aqui, recém-nascido também, então eu vi muita solidariedade. E claro, ao longo, né, do dia a gente vai continuar falando sobre esse assunto, que não tem outra palavra para definir que não seja revolta, porque é isso que a gente acaba sentindo de um jeito ou do outro, Roberta. Tá certo, Suelen. Você falou e a gente... Confesso que eu segurei minhas lágrimas aqui porque dói. Eu tenho um bebezinho, eu vi uma mãe amamentando ali, Suelen falou de fralda, a gente vê idosos. E sabe o que mais dói no coração da gente? É que se você olhar essa região aqui, a gente não vê nem lixo nessa região. Quem dirá abandonar seres humanos? Isso é revoltante. Alguma providência tem que ser tomada. Não dá para aceitar isso. É desumano. Obrigada, Suelen, pela sua participação. A gente vai tocando o programa, agora a gente vai falar.